Químicas Vibe, com professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe. E hoje continuamos com a nossa playlist de forças intermoleculares. Vamos lá, então? Vamos? Veremos os tipos de força com uma revisão de polaridade e um bom resumo no final. Imperdível. E como identificar moléculas polares e apolares. Importantíssimo para as forças intermoleculares, pessoal, é pré-requisito. Lembrando que aqui no canal Químicas Vibe nós temos uma playlist completa de polaridade. Aqui é só uma revisãozinha. A molécula apolar, sendo que A significa não. Como é que a gente identifica mesmo? A gente olha para o átomo central e ao redor dele não tem par de elétron livre. E ao redor do átomo central, todos os átomos são iguais. Enquanto que na molécula polar, quando a gente olha para o átomo central, o que a gente identifica? Par de elétron livre ou átomos diferentes ao redor do átomo central. Então, como exemplo, CO2. Qual é o átomo central? Qual é o átomo do meio? É o carbono, né? Ao redor do carbono, os átomos são iguais, ou seja, nós temos dois átomos iguais de oxigênio, vê bem, não tem par de elétron livre, portanto, o CO2 é uma molécula apolar. Enquanto que no NH3, amônia, a gente olha para o nitrogênio. O átomo central é o do meio mesmo, tá, pessoal? E aí nós observamos um par de elétron livre e, portanto, o NH3 é uma molécula polar. Agora, observando estes exemplos, pessoal, o átomo central é o carbono. Ao redor do carbono, os átomos são todos iguais. Nós temos 4 átomos de hidrogênio. Carbono não tem par de elétron livre, portanto, o CH4, que é uma molécula do gás metano, é uma molécula apolar. Por outro lado, aqui o carbono é o átomo central e ao redor dele nós observamos o que? Átomos diferentes. Isso faz do CH3Cl uma molécula polar. Mais um exemplo aqui, pessoal. Água. Olhamos para o oxigênio, que é o átomo do meio, ao redor dele tem par de elétron livre, portanto, a água é uma molécula polar. No caso de moléculas biatômicas, ou seja, formada por dois átomos, lembram? Pessoal, molécula biatômica com dois átomos iguais, apolar. E molécula biatômica com dois átomos diferentes, polar. Então, no BR2, temos dois átomos iguais, a molécula é apolar. E no HCl, nós temos o quê? Dois átomos diferentes. Então, nós temos uma molécula polar. Quiz. Vamos ver se você estava prestando atenção. 1. A água é o solvente? Polar. Perfeito. 2. O2 e N2 são moléculas? Apolares. Muito bem, estava prestando atenção mesmo. Agora sim, pessoal, depois da revisãozinha, nós conseguimos conversar sobre os tipos de forças intermoleculares. São 3 forças importantes. A primeira é a ligação de hidrogênio. Bem, quando é que a substância tem ligação de hidrogênio, pessoal? Quando as moléculas dessas substâncias são polares e nelas tem flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado diretamente a hidrogênio. Lembra da escala de eletronegatividade? Fom, cloro, bromo, isque, pH. Flúor, oxigênio e nitrogênio são os átomos mais eletronegativos, puxam elétron. Elétron tem carga negativa, eles são polo negativo. O hidrogênio, que é o menos eletronegativo, é o polo positivo sempre. Fom, ligado diretamente a hidrogênio.
Então, flúor ligado diretamente a hidrogênio, como no HF. Oxigênio ligado diretamente a hidrogênio, como na água. Ou nitrogênio ligado diretamente a hidrogênio, como na amônia. Então, pessoal, ao olhar para as moléculas, o que nós buscamos? Ligações HF, OH e NH. E o primeiro exemplo será a água. Então, aqui na água, pessoal, o polo positivo está na região do hidrogênio, o polo negativo na região do oxigênio. O polo positivo atrai o polo negativo da outra molécula e esta atração que surge entre as moléculas de água e que as mantém juntas no estado líquido e sólido é chamada ligação de hidrogênio, como veremos aí no vídeo. Pessoal, e esta atração nós conseguimos representar com as fórmulas estruturais e o pontilhado representa o quê, pessoal? A ligação de hidrogênio. A segunda força importante é dipolo ou dipolo permanente, que aparece entre moléculas polares que não têm fol ligado ao hidrogênio, como no HCl. Aqui, pessoal, o hidrogênio é o polo positivo sempre e o cloro é o polo negativo. O polo positivo atrai o polo negativo da outra molécula. E essa ligação é chamada de polo permanente, como veremos no videozinho. E só para deixar bem claro, pessoal, dipolo significam dois polos, um positivo e outro negativo. E é permanente porque a molécula é polar, permanentemente polar. Lembre-se de dar o like Se inscrever e compartilhar. Vamos lá? E esta atração entre as moléculas do HCl, pessoal, pode ser representada desta forma, em que o pontilhado aqui representa a atração do tipo de polo permanente ou de polo-dipolo. As forças intermoleculares, só para relembrar, elas são representadas por uma linha descontínua, por um tracejado. E agora, pessoal, a terceira força importante é dipolo induzido ou força de London para moléculas apolares, como, por exemplo, no Br2. Na molécula polar, os elétrons estão igualmente distribuídos por toda a molécula. A molécula é apolar. Mas, por alguns instantes, eu posso ter mais elétrons de um lado do que do outro, por que não? E onde acumula elétron é o polo negativo da molécula. E no outro bromo fica o polo positivo. Nós temos a formação de um dipolo instantâneo. E aí o polo positivo desta molécula puxa os elétrons, atrai os elétrons da outra molécula, criando então um dipolo induzido, um dipolo provocado pela aproximação. Esta atração é chamada de polo induzido ou forças de London, porque London foi o cientista que pensou nesta força.
E aqui, pessoal, nós conseguimos fazer uma representação semelhante para as moléculas de bromo. Importante. As ligações do tipo dipolo permanente e dipolo induzido são chamadas genericamente de forças de Van der Waals, porque foi Van der Waals que também pensou nas forças intermoleculares. Jogo rápido. Jogo bate-volta. 1. Quais são as forças intermoleculares? Ligação de hidrogênio, dipolo permanente e dipolo induzido. Isso! 2. Quais são os 3 elementos que caracterizam a ligação de hidrogênio? Pensa bem. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Isso mesmo, FON. Quiz. Pergunta 1. Qual a força intermolecular presente na água? Fórmula H2O. Dica: a água tem HO. Resposta A. Ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio está presente na água líquida e sólida. Pergunta 2. Qual a força intermolecular presente no gelo seco? Fórmula CO2. Dica: CO2 é uma molécula apolar. Dipolo induzido. Dipolo induzido é o nome da força para todas as moléculas apolares. Pergunta 3. A gasolina é formada por moléculas apolares. Então, a interação presente é... Dipolo induzido. Certíssimo. Dipolo induzido é o nome da força para moléculas apolares. Uma outra força que também é importante, pessoal, é a ligação íon-dipolo, que é uma interação que acontece entre o íon e moléculas polares, como a água. Na molécula de água, o oxigênio é o polo negativo e os hidrogênios são o polo positivo. Como exemplo, nós temos aqui o cloreto de sódio, Na+, Cl-. Pessoal, o polo positivo da água atrai o íon negativo, enquanto que o polo negativo da água atrai o íon positivo. E esta atração entre os íons e as moléculas de água é chamada de ligação íon-dipolo. E esta atração íon-dipolo é que é responsável pela dissolução de inúmeros compostos iônicos na água. E como nós representamos isso no papel, Roque? Bom, o polo negativo, o oxigênio, ele tem que estar orientado para o íon positivo. E o polo positivo da água, que está na região dos hidrogênios, tem que estar orientado para o íon negativo. Esta atração é chamada ligação íon-dipolo. Chegou a hora do resumo. Resumo de forças intermoleculares, que é uma atração entre moléculas nos estados sólido e líquido, quando as moléculas estão juntas. E aí nós temos 2 casos, moléculas apolares e moléculas polares. O nome da atração para moléculas apolares é dipolo induzido ou forças de London. E no caso de moléculas polares, temos 2 casos.
Se a molécula tiver hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio, hidrogênio ligado a FON, então o nome da atração é ligação de hidrogênio. E aí a molécula terá ligações HF, OH ou NH. Caso seja uma molécula polar, porém sem FON ligado diretamente a hidrogênio, o nome da força é dipolo permanente ou dipolo-dipolo. E tem outro caso importante, que é a ligação íon-dipolo. É uma ligação entre íon e molécula polar. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero ter ajudado. Até a próxima, então. E aí, continuamos com nossa playlist. Tchau! Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.